Abelhas Bimacatinga, eu sou Gilvan, nosso quadro Perguntas e Respostas, número 91. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho responder as perguntas que vocês têm feito. A primeira pergunta que o pessoal veio falar para mim, perguntar, foi sobre as plebeias. Gente, plebeia, a gente conhece as abelhas que dá do Brasil e um pouco. Se era a mesma amiga que eu já fiz, falei isso aqui anterior. Qualquer abelha do gênero plebeia pode ser chamada mirim. Aqui no Brasil, eu escuto relatos, não sei se bate, das pessoas que são mais sabidas do que eu, dos cientistas, que há 33 espécies catalogadas só dentro do território nacional, que muitas delas não só se encontram, pode ser encontrada também em outros territórios, de outros países. Vamos pensar, por exemplo, os países que o Brasil faz divisa, né? Pegar lá de baixo, Uruguai, Argentina, Paraguai, aí vai fazer contato com a Bolívia, com o Peru e as Guiana, acho que é só a francesa, né? E a Venezuela também, tá? Esse conjunto aí. O território é muito grande, território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, isso não é pouca coisa. O Brasil é maior do que toda a Europa Ocidental, etc. É mais ou menos na posição de quarto a quinto, dependendo do que você considere terras contínuas ou descontínuas no mundo, só para ter uma ideia. Mas são abelhas pequenas, essas abelhas estão espalhadas em diferentes locais, tá? Então são essas abelhas, dizem que tem 40 e poucas, em torno de umas 44 hoje já catalogadas em toda a América. Mas na América do Sul, até chega na América Central. Não tem um relato delas na América do Norte. Até porque foi uma divisão, tá? Claro. Outra pergunta: o que é fazer na falta de alimentação? Alimentação artificial. E quais as plantas que eu devo plantar para alimentar uma abelha? Bom, se não for abelha pirata, você tem que sempre pensar que você tem que ter plantas nativas do local de ocorrência da abelha. Tem que ter. Todas. Não, às vezes é difícil, só se o ambiente for intacto. Você tem que ter essas plantas. Não adianta você ficar pensando em planta exótica, essa ou aquela, não vai funcionar. E ainda que seja também uma planta nativa, porque as abelhas elas visitam diferentes tipos de planta, mas isso é um processo de evolução, coevolução, isso não é meu, esse conceito, é da ciência, dos cientistas, que as abelhas desenvolveram desde praticamente o surgimento do grupo de plantas que tem, são as plantas mais complexas, mais completa também, não que as outras, se pegar uma briófita que é a menorzinha não seja completa, mas são as angiospermas. Angiosperma, a maioria se reproduz de maneira sexuada, tem aquelas que não. E aí depende de produção de gametas, entre esses gametas, um que as abelhas utilizam muito bem, que é o gameta masculino, o pólen. Logo, isso aí é um processo que essas plantas surgiram antes das abelhas, depois que surgiram as abelhas, já tem outros polinizadores. O ancestral que data das abelhas, não as abelhas solitárias, nunca veredei nesse mundo, mas as abelhas eusociais é de 120 milhões de anos, vespas. E aí, há cerca de 100 milhões de anos, pouquinho depois, em 90, surgiram os vestígios, ou seja, as primeiras apis, abelhas gênero apis. E as abelhas eusociais, ditas sem ferrões, mas lembra, todas têm ferrões se for fêmeas. Ferrões só são ferrões atrofiados, são órgãos vestigiais, não funcionam, não são funcionais, não tem glândula de veneno, isso aí é ausente, ela não possui. Essas surgiram aí em torno de 55 milhões de anos, 57, 55, para cá. Então esses bichos estão muito adaptados em cada local. E aqueles fenômenos, eventos que aconteceram na Terra, certamente dividiram muito e afastou, e talvez até um rio, houve isolamentos, diferentes tipos de isolamento reprodutivo, seja isolamento geográfico, isolamento sazonal, período diferente, isolamento climático, sim, climático. Que é um exemplo de isolamento climático? Eu vou pegar como exemplo para ficar aqui bem claro, a Serra do Araripe. A Serra do Araripe é um divisor. A Serra do Araripe ela tem com folha o tempo todo, não, só troca as plantas
nativas lá só troca a folha, mas não perde a folha por completo. Elas trocam de folha progressiva, de maneira progressiva, durante todo o ano. E na parte de baixo tem a Mandaçaia da Caatinga, no entorno de parte da Serra do Arari. E esse isolamento climático é porque o clima em cima da Serra do Araripe é outro. A temperatura é outra, o ano todo, durante todo o ano. Então lá a abelha tal, por exemplo, pegar a Mandaçaia da Caatinga, ela não vive na parte alta, só vive na parte baixa. Até juntar em costa, de um lado e do outro tá certo. Do lado de Pernambuco, aqui, do outro lado que pega um pouco do Ceará e um pouco da Paraíba. Então fica claro isso, que aí você tem que ter ambiente. Se você, vou trazer planta, tem grupo aí que eu vejo, já vi grupo assinantes, e o cara só vive de mandar semente para tudo quanto é lugar. Isso não é legal, não. E você tem que pensar no que você tem no seu local, porque vai atender a abelha. Mas eu não vou ter. Aí você vai ficar eternamente tratando a abelha como fosse um pet, uma coisinha ali, um bebezinho, que nunca sai, nunca desenvolve, porque você tem que estar dando aquela carência, tentando suprir aquela carência nutricional do bicho. Tá? Então, fica essa dica. Uma outra pergunta, meliponário, você poderia fazer um vídeo só sobre meliponário? Gente, eu não chamo nem de meliponário, chamo de criação de abelha, mas é meliponário. Por quê? Porque a descrição do que está lá em algumas cartilhas, alguns documentos, é que se você tem uma abelha, se for do gênero Apis, você é apicultor e o local onde ela está é o apiário. Se você tem uma abelha que não é eusocial, porque as abelhas, vamos pensar, hemissociais, as abelhas solitárias, o cara quer que se dane, mas ele quer destruir mesmo. Tá nem incomodado, quer ter valor comercial, uma ou outra ainda tem alguma coisa, mas eles querem bufunfa, money, din-din. Meliponário, você faz um vídeo só sobre meliponário? Gente, meliponário é o local onde você cria abelha. Tem diferentes maneiras. Tem aqueles que são, primeiro monte que o cara tem investimento enorme e traz a abelha de fora, faz um monte de coisa. Eu trato como uma criação de abelha, mas não deixa de ser um meliponário. Eu tenho, vocês já viram em algumas ocasiões nos vídeos, a minha maneira de fazer, a maneira simples, econômica, não só, tudo que eu faço com a abelha é a maneira mais econômica possível. Mesmo assim, não dá para fazer algumas coisas, muita gente quer que eu querendo que eu faça. Mas o meliponário é um espaço, esse espaço ele tem que ser um espaço coberto, porque eu vi até numa tal Jornal da Meliponicultura, está o nome, um monte de abelhas nativas cobertas só com uma telha, um pedaço de telha de amianto ou com outra coisa. Olha, não toma aquilo ali como base, porque aqui mesmo no semiárido não dá de certo nenhum período do ano. Se você está no local que tem inverno rígido, temperatura a menos, como o sul do Brasil, o sudeste, mas quando chegar o verão, aquilo ali vira uma verdadeira estufa, a caixa de abelha. Porque não dá para comparar, gente, quando está a abelha na natureza, comparar quando ela está num objeto artificial que a gente produz, que é a caixa que pode ser chamada de colmeia. Então esse meliponário tem que ser coberto, de preferência tem uma coberta ainda acima, cobertura verde, uma planta perene, não cai a folha, entendendo em relação às folhas, que é perene chamada para rios, córrego, etc., nascentes, e você manter esse meliponário o tempo todo ali com o mais cuidado possível, porque pode chegar as abelhas, apesar de bem sucedidas, muita defesa, chega assim, formiga, chega tanto bicho que vem a tentar levar alguma vantagem com as abelhas, você nem imagina. Quem não está criando, não sabe. Então, lugar bem organizado, facilite a vida. O meu é o mais barato possível, a caixa santa. É a mais barata possível. Inclusive eu vi pessoas dizendo, eu tenho que cortar a tábua para fazer caixa santa de 16 e de 14 centímetros. Digo, não. Não. Você não tem que cortar, não. Você corta tudo de 14. Só a coisa que você vai pegar é quando você prender as 4 tábuas, você vai prender no fundo da caixa, ela vai ficar com 10 de largura, 14 de profundidade e 42, que as tábuas laterais têm 42. De grande maneira você não perder madeira, não precisa
botar sarrafo, não precisa nada disso. Então entenda essa questão. O meliponário, eu tenho um vídeo mostrando aí, o meu, e tenho os vídeos que mostram, de vez em quando estou dentro da criação, sempre estou fazendo isso. E mostro como é que é. É a maneira mais fácil. Eu tenho ali 130 e tantas colônias, num espaço cúbico que dá 23 metros. 23 metros e um pouquinho. Porque é fácil você medir, definir. Então era isso. A resposta que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Que perguntaram, mas tem um vídeo, eu tenho um vídeo mostrando, procure lá, abelhas do bioma caatinga e bota lá meliponária que vai aparecer algumas sugestões de meliponária, vocês vão ver esses vídeos, que dá as dicas direitinho, o que é que foi usado, como é que foi feito, tá bom? E pode perguntar à vontade.